Apresentação do canal Gotas de Inspirações. O canal Gotas de Inspirações publica 2 formatos de vídeo. Playlists temáticas, onde você pode acompanhar episódios em sequência e sugerir continuação ou novos desdobramentos nos comentários. E vídeos de história completa, onde uma única narrativa é contada por inteiro para ouvir do começo ao fim. Nas playlists, você navega por capítulos, comenta ideias de roteiro e propõe finais alternativos. Nos vídeos de história completa, você se entrega à narrativa, sem interrupções. Ideal para ouvir enquanto relaxa. Não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber novidades e participar das sugestões de conteúdo. Capítulo 1. A porta que rangia campainha soa, e o ar cheira papel, café e algo de chuva distante. Inês procura entre estantes um livro sobre santos locais, quando ouve uma voz que conhecia antes de saber seu próprio nome. Marco ergue um livro antigo, e no sorriso ao cruzar olhares, reconhecem uma intimidade que nem o tempo apagou. Falam sobre as voltas da vida, empregos perdidos, pequenas alegrias, horas gastas em silêncio. Decidem transformar o espaço em algo mais que comércio, um lugar de encontro e leitura para vizinhos, jovens e idosos. Convidam a comunidade para uma roda de leituras e uma missa curta para inaugurar a ideia. O pároco do bairro chega com bênçãos simples e sugestões práticas. Há tremor de inexperiência, mas sob a orientação da fé, a proposta ganha força. Os primeiros voluntários aparecem motivados por curiosidade e necessidade de sentido. Aquele pequeno gesto abrir as portas, acolher quem passa, já é exercício de caridade. Ao fechar o dia, Inês e Marco rezam juntos um salmo, não por vitória imediata, mas por graça para seguir. Capítulo 2. Café e confissões. O encontro semanal atrai idosos que trazem lembranças e jovens que buscam estudar. Conversas surgem entre cafés amargos e bolos caseiros doados por uma vizinha. Há confissões singelas, arrependimentos, escolhas erradas, promessas infantis que nunca se cumpriram. Em uma tarde, um voluntário compartilha sua luta com o desemprego. Outra senhora fala de um casamento cansado. Em vez de julgamentos, oferecem escuta, oração e encaminhamentos práticos para quem precisa. O pároco organiza uma tarde de catequese sobre perdão e serviço, ensinando que a fé se comprova em mãos que ajudam. Inês e Marco aprendem a equilibrar sensibilidade e limites. Acolher sem perder a missão. A confiança entre eles cresce porque os pactos são pequenos e visíveis. Chegar no horário, cuidar das finanças, reservar tempo para oração. Uma família que frequentava pouco a missa volta a participar, tocada pela atenção recebida. A comunidade percebe que o espaço não é apenas cultural, é sacramental, no sentido de tornar visível a caridade cristã. Capítulo 3. Mapas e memórias. Um mapa antigo, encontrado entre caixas de doações, desperta conversa sobre caminhos não tomados. Cada rota lembrada serve para falar de escolhas que marcaram a vida de quem frequenta o lugar. Marco e Inês redigem uma pequena exposição sobre trajetórias de fé na cidade, pedindo relatos do público. As histórias expostas são simples. Imigrantes que trouxeram orações, mulheres que rezaram diante de perdas e jovens que redescobriram vocações. A exposição convida à gratidão e ao aprendizado. Nas noites de organização, surgem memórias pessoais, cartas nunca enviadas, cartas de perdão escritas e depois rasgadas. O passado aparece sem vaidade, é usado como lição para evitar repetir feridas. A fé se mostra prática, confessionários informais, grupos de oração e mutirões para consertar o telhado da livraria. Ao preparar a exposição, Inês encontra forças para perdoar uma antiga mágoa familiar. Marco escreve uma carta para seu pai,
agradecendo por ensinamentos rústicos. Entre janelas que dão para o rio, a livraria se converte em mapa vivo de pessoas que escolheram permanecer ápice do tudo. Capítulo 4. Promessa de pequenos passos. Determinados a não apressar nada, inauguram um sistema de encontros semanais com metas suaves. Uma atividade comunitária por mês, rodízios de voluntariado e um orçamento transparente. A rotina acalma tensões e cria a previsibilidade necessária para quem já viveu instabilidade. Um grupo de leitura para adolescentes começa a atrair professores voluntários, e um idoso ensina ofícios manuais aos jovens. A fé se incorpora nas práticas. Um terço antes da abertura, bênçãos de livros e orações rápidas por quem chega. Pequenos sinais de esperança aparecem. Um menino aprende a ler. Uma mãe encontra serviço temporário, graças a uma indicação nas rodas de conversa. Marco e Inês percebem que o amor se testa no cotidiano. Chegar quando é preciso, repartir tarefas, ouvir críticas e reformular planos. A promessa que se mantém é simples. Ser instrumento de serviço, não palco de glória. À noite, ao fechar portas, brindam com café em silêncio, gratos por passos que, somados, mudam vidas. Capítulo 5. Sombra da escolha. Chega uma proposta de uma editora que quer transformar as leituras em conteúdo digital com grande alcance. A oferta traz segurança financeira, mas exige mudanças que suavizam temas religiosos e a disciplina de oração no material. O dilema é evidente. Ampliar a missão para muitas pessoas ou preservar a identidade cristã e comunitária. Entre reuniões, boatos e conselhos, a comunidade se divide. Alguns veem a chance como providência. Outros temem perder a autenticidade. Inês sente o peso da decisão. Sua fé orienta pela verdade, mas ela também pensa nas contas e nos voluntários, que dependem do espaço. Marco busca conselho com o pároco e antigos amigos de seminário. Decidem consultar a comunidade em assembleia aberta, explicando os termos e propondo alternativas. Parceria editorial que respeite a postura católica ou captação local por subscrição. A discussão é tensa, mas revela maturidade. A fé não é usada para ganhar consenso fácil. É base para escolhas honestas. A decisão final equilibra prudência e missão. Recusam o acordo que exige silenciamento, abrem campanha de apoio e procuram editoras comprometidas com a liberdade de expressão religiosa. Capítulo 6. Enxurrada e abrigo. Noite de chuva forte. O rio sobe e bairros ribeirinhos alagam. A livraria Transforme-se em ponto de acolhida improvisado. Pessoas chegam com poucas roupas, molhadas e atônitas. Inês organiza camas de emergência com mantas doadas. Voluntários preparam sopas quentes. O pároco coordena uma equipe de primeiros socorros e ligações para famílias. Entre os abrigados, um jovem chega desconfiado, com passado conflituoso, toca o coração de muitos pela história de perdas e expulsões. Inês enfrenta pressões externas. Vizinhos temem problemas. Alguns voluntários reclamam do risco. A fé prática se manifesta em ações concretas. Quem pode oferece roupas, quem sabe costura conserta cobertores. Quem tem carro leva idosos para atendimento. A liturgia cotidiana acontece em pequenos gestos. Oração antes das refeições. Leitura de salmos na madrugada. Confissões que aliviam. Nos dias que seguem, a comunidade se mobiliza para reconstruir casas. O jovem acolhido encontra trabalho e compromisso no mutirão. A prova revela que a fé não se mede em palavras, mas em portas abertas, no momento da necessidade. Capítulo 7. O dilema do segredo. Marco descobre documentos que indicam fraude contábil ligada a um fornecedor que muitos respeitam. Revelar pode salvar a livraria de prejuízos futuros, mas expõe pessoas queridas e fragiliza parcerias históricas. Inês e Marco discutem prudência e justiça, procuram o pároco para discernimento e estabelecem um processo. Investigação discreta, confrontação com quem pode explicar e, se necessário,
encaminhamento às autoridades. A comunidade acompanha com tensão velada. Quando a verdade aparece, alguns se arrependem e oferecem reparação. Outros negam e se afastam. A decisão de agir com transparência fortalece a confiança entre os que permanecem. A lição é dura. Fé implica responsabilidade coletiva. Encobrir por medo é abdicar da justiça. A livraria sobrevive à tempestade moral porque escolheu enfrentar a sombra com procedimentos honestos e perdão verdadeiro. Quando reparação ocorreu. Capítulo 8. A tentação do atalho. A pressão financeira retorna com força. Propostas de patrocínio comercial que pedem contrapartidas que ferem a identidade do espaço reaparecem. Há vozes que defendem aceitar para manter empregos e pagar contas. Outras, lideradas por Inês, proíbem atalhos que comprometam princípios. Propõem alternativas criativas, bazares literários, cursos pagos por quem pode, campanhas de doação e eventos patrocinados por empresas que respeitem a missão cristã. A resistência ao atalho exige coragem prática, trabalhar mais horas, negociar prazos, abrir pequenos mutirões de arrecadação. Aos poucos, a resposta da comunidade surpreende doações modestas, divulgação boca a boca e parcerias com escolas locais. A vitória não é apenas financeira, mas moral. Provam que é possível sustentar um projeto sem vender sua alma. A experiência fortalece o tecido comunitário e lembra que providência muitas vezes vem pela generosidade cotidiana. Capítulo 9. O fardo que não é só dela. O cansaço de voluntários e líderes. Aparece faltas, esgotamento e desacordos. Inês sente-se sobrecarregada ao tentar manter tudo programações, finanças, oração comunitária. Decide propor um modelo sustentável, rodízio de responsabilidades, escalas de descanso e formação para novos líderes. A mudança exige aceitar ajuda sem culpa. Um grupo de jovens assume parte das tarefas logísticas. Um casal de professores organiza aulas permanentes. A paróquia oferece suporte administrativo. Ao repartir o peso, a livraria ganha resistência e renovação. A fé se manifesta em confiança prática. Acreditar que outros podem crescer quando chamados a servir. Inês aprende a delegar e a cuidar de si, sem sentimento de fracasso. O gesto de dividir o trabalho torna a missão mais longa e mais fiel. Capítulo 10. O medo no corpo. Marco recebe um diagnóstico que reduz sua capacidade física por um tempo. O temor do futuro e da perda de autonomia invade noites e conversas. Inês reorganiza funções, cuida de remédios e marca consultas. A comunidade oferta caronas e refeições. Há dias de angústia, mas também noites de oração que acalmam. O pároco celebra missas de cura e organiza grupos de apoio. A fragilidade revela rosto humano da fé. Não promessas fáceis, mas presença fiel. Marco descobre novas maneiras de contribuir, escrevendo textos para o blog da livraria e coordenando debates online. A doença não apaga sua dignidade. Ao contrário, aproxima pessoas. A aprovação transforma medos em agradecimento por dias simples e no reconhecimento de que depender do outro pode ser graça. Ei, Boc! Aí, esta! Gostando da história? Não, enfim, passando aqui para pedir aquele like que faz o coração bater mais forte. Like! Chama o povo para escutar boas histórias. Capítulo 11. Escolha de permanecer. Surge proposta de venda do espaço por valor alto, garantindo segurança financeira a curto prazo. A Assembleia decide, após debates e orações, permanecer. A decisão não é ingênua, vem com plano de sustentabilidade reafirmado, cursos, parcerias éticas e fundo comunitário. Optar por ficar
significa escolher missão sobre lucro, serviço sobre conforto. A comunidade que poderia aceitar dinheiro opta por construir futuro comum. A celebração é modesta, missa de ação de graças e um jantar comunitário com partilhas. A vitória é fruto de fé e coragem e reafirma que o bem comum às vezes exige renúncia. Capítulo 12. Luz que não se apaga, anos de provações, culminam numa festa simples que reúne rostos velhos e novos. A livraria exibe fotos dos mutirões, cartas de agradecimento e projetos nascidos ali, oficinas, grupos de leitura, acolhimento a famílias. O pároco elogia perseverança e lembra que fé sem obras é vazia. Marco, mais calmo e fortalecido, lê um texto sobre esperança que faz muitos chorar. Inês observa a janela voltada para o rio, luzes acesas como pequenas vigílias. A vitória não é um triunfo escancarado, é rotina santificada. Orações antes das reuniões, decisões pautadas pela ética, confiança renovada em Deus e na comunidade. Fecham a noite com um momento de silêncio e ação de graças, sabendo que a missão continua: servir, ensinar e amar em pequenas e firmes provas de fé. Capítulo 13. Mapas de reconciliação. Durante uma oficina, antigos desentendimentos entre vizinhos voltam à tona. Para ajudar, a livraria promove sessões de reconciliação guiadas por um catequista experiente. As conversas são ardidas, mas verdadeiras. Erros são reconhecidos, pedidos de perdão acontecem e pequenos atos de reparação se seguem. A comunidade aprende a transformar feridas em histórias de conversão. Inês percebe que liderança cristã exige ouvir sem defesa e lembrar a todos que perdão é caminho diário. Capítulo 14. O teste da rotina. A rotina traz aborrecimentos banais, desencontros, expectativas diferentes sobre tempo livre e projetos, em vez de reclamar, estabelecem conversas curtas para alinhar compromissos. Aprendem que a convivência se cultiva com pactos pequenos. Um incidente de delegação mal feita causa um erro logístico num evento. Em vez de buscar culpados, organizam um retiro curto para reorientar voluntários sobre missão e serviço. O exercício renova a paciência. Capítulo 15. Uma decisão profissional, surgem oportunidades de trabalho para Inês que exigem mudança de bairro. Marco, eles negociam novos ritmos e reavaliam o que significa apoio mútuo quando as rotinas mudam de formato. A fé orienta escolhas, decidem apoiar o crescimento profissional sem abandonar o compromisso com a livraria. Ajustes práticos são feitos e a comunidade acompanha com compreensão. Capítulo 16. A noite do mal-entendido. Um boato sobre uma antiga relação de Marco chega à livraria. O mal-entendido assusta frequentadores e provoca desconforto. Inês e Marco conversam em particular. Clareza e calma desarmam rumores e a confiança se reforça no diálogo transparente. A experiência lembra que a verdade precisa de paciência para florescer. Capítulo 17. Projeto de comunidade incentivados pelo sucesso das leituras propõe oficinas gratuitas para jovens. O projeto amplia o círculo social e transforma a livraria em laboratório comunitário. Trabalhar em algo maior que os aproxima torna OSE parceiros de construção. Jovens descobrem vocações. Adultos reencontram sentido em ensinar. Capítulo 18. O pedido de autonomia.
Marco expressa desejo de retomar uma viagem solo para escrever. Inês apoia e pede que mantenham limites sobre comunicação. O acordo celebra autonomia e confiança, amor que permite movimento em vez de prender. A viagem rende reflexões que enriquecem as rodas de conversa ao retornar. Capítulo 19. Retorno e renovação. Marco volta da viagem com novas histórias e um caderno cheio de ideias. A partilha inspira uma temporada de criatividade conjunta. Leitura dramatizada, curtas gravados e colaborações com outros artistas locais. A produção cultural fortalece a identidade da livraria como espaço de formação. Capítulo 20. Entre janelas e esperanças. Ao observarem a cidade da janela da livraria, Inês e Marco percebem que nem todo reencontro precisa transformar o passado. Pode, com paciência e cuidado, gerar um presente compartilhado. A esperança concreta se alimenta de compromissos diários, gestos pequenos e da escolha contínua de escutar um ao outro. Ei, Book! Aí, gostando da história? Não, enfim, passando aqui para pedir aquele like que faz o coração bater mais forte. Like! Chama o povo para escutar boas histórias. Capítulo 21. O sopro da incerteza. Uma notícia inesperada abala a rotina. O editor que financiava as leituras anuncia cortes. A livraria perde parte do orçamento mensal. Inês vê projetos suspensos e pensa em aceitar um trabalho que comprometeria seus ideais. A fé em seus próprios valores começa a ser testada. Decide consultar Marco antes de escolher. Capítulo 22. A doença silenciosa. A mãe de Inês adoece. Exames exigem cuidados e deslocamentos constantes. Inês equilibra noites em claro com compromissos na livraria. O cansaço corrói certezas e convida ao desânimo. Em vez de fugir, aceita a ajuda de amigos e reorganiza horários, aprendendo a depender sem se sentir derrotada. Capítulo 23. O convite de ouro surge. Uma oferta tentadora. Uma editora estrangeira propõe um contrato para transformar as leituras em uma série online, mas que exige mudanças no conteúdo e cronograma rigoroso. O projeto pode garantir estabilidade, porém pede concessões que ferem a autenticidade que Inês defende. Ela hesita entre segurança e coerência. Capítulo 24. A voz que sussurra boatos sobre preferências criativas e decisões de Inês se espalham pela comunidade cultural. Há quem ache que ela abandonou princípios por conveniência. A dúvida pública pesa como pedra. Inês enfrenta o desafio de continuar sem se deixar consumir pela opinião alheia, reafirmando suas escolhas em atos e não em explicações. Capítulo 25. A prova de fé, uma enchente, atinge bairros ribeirinhos. A livraria vira abrigo improvisado. Entre deslocados surge um jovem que pede abrigo e trabalho. Ele carrega um passado conflituoso e desconfiança nos olhos. Inês precisa decidir se abre a porta para quem poucos querem acolher. Ao optar pela acolhida, arrisca críticas e desgaste, mas encontra humanidade e pequenos milagres na solidariedade. Capítulo 26. O dilema do segredo. Marco descobre informação que pode comprometer a carreira de um parceiro do projeto da livraria. Revelar limitaria danos futuros protegeria a comunidade, mas feriria laços atuais. Inês debate a revelação, a fé nela mesma, e na justiça exige coragem
ou prudência. Eles conversam sobre verdade, consequências e responsabilidade. Capítulo 27. A tentação da fuga cansada e pressionada. Inês recebe outra proposta, uma residência artística em ilha distante, sem contingências financeiras imediatas. O convite soa como fuga e promessa de recomeço livre de pressões. Decide recusar temporariamente, comprometendo-se a cuidar do presente antes de buscar refúgios pessoais. Capítulo 28. A Noite da Palavra. Durante uma leitura especial, um visitante faz uma acusação pública contra um dos voluntários, apontando para uma falha antiga. A tensão ameaça destruir anos de confiança. Inês convoca silêncio. Organiza uma conversa restrita e escolhe procedimentos transparentes para apurar os fatos. O modo como conduz o episódio reafirma princípios e revela um coração que prefere cura à condenação. Capítulo 29. O fardo, que não é só dela. Duas responsabilidades aumentam, voluntários cansam. Marco recebe proposta para assumir maior carga administrativa. Inês resiste à autossacrificialidade que a exaure e propõe rotinas sustentáveis, rodízios, pausas claras e divisão de tarefas. Ao dividir o peso, testa sua fé na comunidade e recebe provas de compromisso recíproco. Capítulo 30. A porta que se abre. Após meses de provações, a livraria prospera de novo em um formato mais justo e resistente. Inês recebe uma carta da editora estrangeira, uma proposta revisada que respeita sua visão artística e oferece apoio financeiro responsável. A reconciliação entre ideal e recurso confirma que a fé verdadeira não é obstinação cega, mas perseverança ética que aprende a negociar sem trair a si mesma. Inês e Marcos celebram não com promessas grandiosas, mas com a rotina renovada de cuidado, presença e coragem cotidiana. Capítulo 31. O eco da concorrência. Uma nova livraria moderna abre na cidade com marketing agressivo. Parte do público migra em busca de novidades e conforto. Inês sente a frustração de ver esforços antigos desvalorizados. Testa sua fé na singularidade do espaço e na fidelidade do trabalho bem feito. Marcos sugere reforçar a programação humana da livraria, valorizando encontros íntimos e projetos que a grande loja não quer assumir. Capítulo 32. Vozes em conflito voluntário se dividem sobre linha editorial e parcerias. Discussões acaloradas ameaçam dissolver grupos que outrora se apoiavam. Inês convoca uma assembleia de escuta, estabelece regras claras de decisão e tempos, para que cada voz seja ouvida. A crise testa sua capacidade de liderança e a crença de que diálogo comprometido restaura relacionamentos. Capítulo 33. A carta anônima. Uma carta anônima acusa a livraria de receber financiamento obscuro. Rumores voltam a corroer a confiança pública. Investigações internas não encontram irregularidades, mas o dano emocional persiste. Inês enfrenta olhares desconfiados, decide publicar transparência financeira e convidar a comunidade para fiscalizar e participar. A fé na justiça coletiva se traduz em práticas abertas. Capítulo 34. Sopro de recuperação. Um festival local de cultura abre espaço gratuito para a livraria apresentar uma mostra. O evento traz público novo e reaproxima parceiros. Pequenos lucros e reencontros reavivam o ânimo. Inês aprende que recomeços acontecem por pequenas vitórias acumuladas, não por gestos grandiosos. Capítulo 35. O medo no corpo.
2. Marco recebe um diagnóstico que obriga a reduzir atividades por um período. O medo do pior atravessa noites. Inês assume funções que antes dividiam, organiza cuidados médicos e adapta a programação. A prova exige fé no carinho prático, cuidar sem angústia e permitir que a fragilidade seja parte do cuidado mútuo. Capítulo 36. A tentação do atalho. 2. Diante de prazos e contas, surge proposta de aceitar publicidade que compromete a linha ética da livraria. Alguns argumentam pela sobrevivência, outros pela integridade. Inês recusa o atalho e propõe campanhas de microfinanciamento e bazares literários. A escolha testa a fé em sustento que não venda princípios. Capítulo 37. Reencontro, que cura o jovem acolhido durante a enchente, retorna transformado, encontrou trabalho e estabilidade e agora coordena um grupo de apoio. Sua presença confirma que acolher foi ato de esperança com frutos palpáveis. Inês e Marco celebram em silêncio, reconhecendo que a fé se comprova também em vidas pequenas reconstruídas. Capítulo 38. O teste da palavra pública. Um programa de rádio local os convida para debater leitura e cidadania ao vivo. Um entrevistador provoca para gerar audiência. Inês mantém a calma, fala com clareza sobre limites e sobre o papel da livraria em promover escuta ativa. A transmissão afasta mal-entendidos e atrai interessados para oficinas de mediação de conflitos. Capítulo 39. Escolha de permanecer 2:1. Oferta financeira generosa é feita para vender o espaço e transformar a livraria em comércio rentável. A venda garantiria conforto e segurança, mas extinguiria um projeto comunitário. A Assembleia decide ficar. O processo reafirma que a fé de Inês não é resignação, é compromisso com algo que vale mais que lucro. Capítulo 40. Luz, que não se apaga. 2. Com estrutura fortalecida, equipe renovada e comunidade ativa, a livraria celebra 10 anos de encontros. No evento, vozes que foram duvidosas reconhecem esforços. Marco, mais descansado, lê um texto sobre fé prática. Inês observa janelas iluminadas, sente a passagem do tempo e entende que provações não diminuíram sua fé, apenas a tornaram mais ativa e generosa. Ei, Book! Aí, gostando da história? Não, enfim, passando aqui para pedir aquele like que faz o coração bater mais forte. Like! Chama o povo para escutar boas histórias.